Bom dia, igreja. Paz e graça em nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor. Você que nos assiste pela plataforma do YouTube, pela página da Igreja de Cristo, também se sintam abraçados, se sintam muito acolhidos por todos nós. Mas antes de darmos início aqui, eu quero dar aqui alguns avisos. E eu quero começar com as nossas programações, como já é de costume, né, de todos vocês, mas sempre é bom estar lembrando. Nas terças-feiras nós temos os nossos grupos, né, pequenos, onde por enquanto só está se reunindo na casa da Neide, aqui na 36, aqui na igreja, e agora nós começamos lá na casa da nossa nova irmã em Cristo, a Solange, irmã da Neide. Fizemos terça-feira passada a reunião lá, e foi muito bom. Ela não pôde estar aqui hoje, né, porque o marido dela está trabalhando. Aliás, não, eu misturei, né? Quem está trabalhando é o marido da Ângela, né? A Solange, ela não pôde vir hoje. Muito bem. Então, mas que a gente continue, né, assim, incentivando os irmãos a participarem dos grupos, a estarem presentes, porque é de grande edificação para a vida de cada um de nós. Vocês não imaginam o tamanho do brilho nos olhos da Ângela na terça-feira lá na casa dela. Foi fantástico. E o marido dela já está, da Solange, e o marido dela já está ouvindo o Evangelho. Ele ouviu algumas coisas, depois ele veio e participou da oração final. Isso é levar a palavra de Deus àqueles que precisam. Então, irmão, vamos nos mexer, vamos participar, vamos incentivar, porque a sua presença nos grupos é maravilhosa, é necessária para crescimento tanto seu, como daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém? E nas quarta-feiras nós temos o nosso culto de ensino, né? Onde nós estamos estudando aqui o livro de Atos. Eu falei dos grupos no sentido geral não, né? Bom, aí tem grupo do Timbó e tem grupo do Gereissati 2. São 3 grupos que estão funcionando. Então, mais uma vez, incentivo vocês a participarem dos grupos. Se for mais próximo da sua casa, né? Vamos usar a geografia, né? Fica melhor. Vocês da colônia, né? Também estão convocados a participar de grupos. Ah, mas não tem grupo na colônia. Mas se você vier um pouquinho, Gereissati 2, lá o Shibura está comandando um grupo lá. É mais perto do que vir para cá. Beleza, Berg? Deus abençoe. Vamos aqui continuar as programações. E na quinta-feira, né, nós temos um grupo de oração. Tem sido maravilhoso, tem sido muito edificante. Não fique em casa, você que tem tempo, venha para cá. Não fique, hoje cheguei mais cedo, vou descansar. Descansa nos braços do Senhor aqui em oração. Amém? Esse momento nas quinta-feiras aqui tem nos edificado bastante. Eu estou com problema em casa, com família, com filho, com isso, com aquilo outro. Traz para cá, coloca diante de Deus, rebola em cima do Senhor toda a tua ansiedade em oração, e o Senhor está pronto a nos ouvir, e vai solucionar aquilo que nós precisamos que Ele faça. Mas como você adquire isso? Vindo para as orações, vindo para os grupos de orações. Não esqueça, meu irmão, é quinta-feira, 7h30 da noite, aqui, nós estamos aqui impreterivelmente, em comunhão com o Senhor, e esperando a sua disponibilidade de vir para cá. Porque eu digo uma coisa, sabe quem é que na realidade ganha? Na realidade, quem ganha é você. Porque nós oramos a Deus e Deus faz aquilo que nós necessitamos. Não o que nós pedimos, mas o que nós necessitamos. Seja saúde, seja financeiro, seja o que for. Uma diversidade, coloca diante de Deus, em oração. Mas eu posso orar em casa. Beleza, pode sim. E você deve fazer isso. Mas quando nós estamos aqui em comunhão, esse teto só falta explodir. Amém? Deus espera que seu povo se dobre diante dele em oração, em oração, em oração. E é isso que nós precisamos fazer. E no domingo, como nós estamos aqui agora, culto de celebração. Aliás, sábado, né? Ainda tem as reuniões de sábado, nós temos jovens e mulheres, né? Casais. Agora, uma mudança aqui. A nossa reunião de casais, que foi ontem, aliás, foi ontem, sábado, foi uma maravilha. Aqueles que tiveram aqui sabem do que eu estou falando. E ela será mudada para os terceiros sábados. Era segundo, mas nós vamos mudar para os terceiros, por algumas coisas que é necessário. Primeiro, limpeza do prédio. O prédio tem que ser limpo à noite, que antecede o domingo de manhã, que é hoje, né?
Então, vai mudar por isso. Segundo, para que a gente possa ter mais comunhão também. Às vezes a gente quer ficar um pouco mais como o outro, mas tem que ir embora porque os irmãos vinham limpar o prédio. Então, tem essas coisas aí. E outra, eu estou pregando no domingo pela manhã, todo terceiro, segundo domingo eu prego pela manhã. Aí tem encontro de casais e domingo no dia seguinte, então fica um pouco atarefado para mim. São essas causas. Então, a partir do mês que vem, a nossa reunião de casais será nos terceiros sábados. Todo mundo entendeu? Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem ainda o culto da família, né? O culto da família, no último domingo desse mês, dia 25. Como todos, já foi dado os avisos aqui, mas nós estamos reforçando, certo? Não esqueçam. O último domingo desse mês, não haverá culto aqui. O culto vai ser em Fortaleza, dia 25. Ok? Às 18 horas. Lá é 18 horas. Então, nós vamos ter que sair de casa um pouco mais cedo, né? Talvez a gente vai sair de casa às 5 horas da tarde para poder chegar no horário conveniente lá. Todas as igrejas do Ceará vão estar reunidas naquele lugar. Agora, quero que você note aí uns pedidos de orações. Oração pela Adriana e pela dona Terezinha, amigas da irmã Senilda. Elas estão internadas, certo? Nós já estamos orando, mas alguns de vocês ainda não sabem, que a gente possa estar orando por essas duas pessoas. Eu vou fixar ali no quadro, ali no flanelógrafo, para depois você ver lá e notar no seu caderninho de oração. Amém? E vamos continuar orando pelas outras causas que a gente está orando, né? Como, por exemplo, a irmã Serala, em Xeramubim, pela saúde da mãe dela e por ela também, né? Então, vamos continuar orando por todas essas causas. O Arnaldo falou uma coisa muito interessante aqui, e veio à minha mente. Ele disse que ele não estava só porque vocês estavam em oração com ele, mas o Tom e o Wendel sempre estavam conversando com ele e dizendo alguma coisa para fortificar. Isso é muito importante. Olha para o teu lado. Qual irmão está faltando aí do teu lado? Qual irmão não está hoje aqui? Por que é que ele não veio? Por que é que ele não veio há outros dias? Por que é que ele tem faltado tanto? Você já levou uma palavra para ele? Você já pegou seu celular e mandou uma mensagem para ele? Será que ele não está se sentindo só? Será que ele não está vindo por alguma coisa que possa estar mexendo com ele? É responsabilidade nossa. Mas os pastores que têm que fazer isso. Não, todos nós. Todos nós. Lembra que nesse instante vocês estavam abraçando uns aos outros aqui, dizendo, meu irmão, você é precioso e tal. Isso é importante. Mas aqueles também que estão em casa e não estão podendo vir, ou estão fracos na fé, também é importante ouvir uma palavra nossa e um abraço nosso. Se você puder visitar, faça isso. Se não tem condição de ir, pega o celular, manda uma mensagem, pergunta como ele está. Nós temos irmãos espalhados que ora não estão aqui. Não vou aqui dar uma lista, mas você sabe aquele irmão que não está aqui hoje, que não tem vindo outros dias. Façam isso, meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus seja louvado. Abre comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 15. Um pouco d'água aí para mim. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Acho que o queixo está aqui, né? Não, foi tirado. Mas é Lucas 15, a partir do versículo 11. Nós vamos estar falando sobre a parábola do filho pródigo. E o tema da mensagem nesta manhã é o pecado, o arrependimento e o perdão. É interessante que ao longo de todos os tempos, Deus ele sempre tem trabalhado nisso. O homem peca, o homem se arrepende e Deus perdoa. Parece que se tornou uma rotina, através de gerações. Parece que o homem não conseguiu, assim, deixar cair no seu coração ou na sua mente o quão importante e necessário buscar a fazer a vontade de Deus e se distanciar do pecado. Porque é muito mais perto nós estamos do pecado do que de Deus. Aliás, o pecado é o câncer da humanidade. E Deus é o antídoto primeiro, é a saída, é o remédio, é o refrigério, é a solução. E não se esqueça, Ele está de braços abertos para nos receber. Então é preciso que a gente entenda e compreenda que há vamos dizer, essa dissolução no meio dos seres humanos. O pecado bate a porta, e bate sempre. Quando ele se arrepende, o ser humano se arrepende, Deus perdoa, porque ele sempre está de braços abertos. Lucas capítulo 15, a partir do verso
11 diz assim, continuou, porque Jesus ele vinha pregando aqui, né? Aliás, os fariseus e publicanos se aproximaram para ouvir de Jesus, e Jesus, aqui, ele escutou a murmuração dos mestres da lei, dos fariseus, dos escribas, dizendo assim, esse aí, ele recebe pecadores e come com eles, ou seja, tentando dar um descrédito, ou seja, dando descrédito a Jesus, tentando macular, vamos dizer, toda a honraria de Jesus. Então Jesus, ele conta 3 parábolas. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e ele fala do filho pródigo. São 3 parábolas que Jesus usa, né, para responder aqueles homens. E essas 3 parábolas, elas mostram a alegria e satisfação por alguém que tenha perdido algo. Mas na parábola do filho pródigo, que é a que nós vamos ler agora, é interessante que não apenas a satisfação pela volta do filho, mas aqui dá uma ênfase muito grande ao perdão de Deus. Porque Deus, ele sempre está disposto a perdoar, ele sempre está disposto a receber um pecador arrependido. Então diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos meus bens, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali, desejava se fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tanto tempo, há tantos anos, que eu te sirvo, jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, e tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, louvado e agradecido seja, Pai, para toda a eternidade. É maravilhoso, Senhor, poder estar na Tua presença, poder ouvir, ó Deus, palavras como essas que está escrita, palavras que nos confortam, palavra que nos mostra o tamanho do Seu amor e da Sua graça. Ó Deus, em nome de Jesus,
Que essa manhã, Senhor, possa ser uma manhã cheia das grandes bênçãos do céu sobre nós. Eu te peço que o Senhor abra os nossos corações e mente, para que possamos, ó Deus, compreender a tua verdade. Fala aos nossos corações, e que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo falando à tua igreja. Para a glória do teu nome, eu te peço. Te peço também, Senhor, que o Senhor seja misericordioso com essas duas mulheres que estão internadas, a Adriana e Dona Terezinha, amigas da Senilda, que passam momentos difíceis, que passam momentos complicados, mas o Senhor é o médico dos médicos e Senhor dos senhores, e eu sei, ó Deus, o quanto o Senhor pode fazer, porque não há nada impossível para ti. Visita também, Senhor, cada irmão que está em casa enfermo, cada um dos que estão fracos na fé, cada um dos que estão, ó Deus, distantes, porque somente o Senhor pode restaurar as suas vidas, somente o Senhor pode resgatá-los novamente e trazê-los de volta. Dá força, dá ânimo, faz segundo a tua vontade, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Pois em nome de Jesus, eu já te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, essa parábola, né, traz esse contexto, né, de alegria por quem se perde, de felicidade, né, pelo que se acha, e do perdão de Deus, que é algo mais do que importante aqui. Então, o pecado, o arrependimento e o perdão. Isso é algo que transcorre nas nossas vidas todos os dias, né? E esta parábola, ela ensina que, desde que haja arrependimento e vontade de mudar, há perdão de Deus. Deus está de braços abertos para fazer infinitamente mais do que o que nós pensamos e necessitamos. Aqui o texto, ele mostra para a gente 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Onde o filho mais novo, pensando que viver fora da casa do pai e ir por esse mundo era algo fantástico para ele. Era desbravar o desconhecido, era aproveitar das coisas do mundo, e isso aqui é algo que bate no coração de muitas pessoas, às vezes até no coração daqueles que já confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. O mundo lá fora tem isso para mostrar, eu vou experimentar, depois eu volto, mas isso é enganação. É difícil voltar. Ontem eu até estava conversando com a Roberta, dizendo: Roberta, quando se afasta é muito difícil. E é difícil mesmo, é complicado. Mas esse filho aqui, ele achava que estar longe, ele iria encher o seu coração de muita felicidade. Ele deixando o seu lar, ele poderia alcançar aquilo que ele nunca viu. Então o que ele fez? Deixou o seu lar, abandonou o seu pai, pegou parte da herança e foi embora. Foi viver segundo os seus desejos, foi viver segundo aquilo que o seu coração falava. Mas o resultado? Veio grande fome naquele lugar e ele já havia gastado tudo quanto ele tinha de herança. E o pior é que, não tendo mais o que fazer, ele quis se alimentar da comida dos porcos. E diga-se de passagem, ele era judeu. E judeu cuidando de porcos, se alimentando, querer se alimentar daquilo que os porcos comiam, humilhação. E era isso que aquele homem estava passando. Ninguém lhe dava nada. E ele pensou: puxa vida, o meu pai tem tudo o que eu preciso. Os empregados do meu pai, não falta um pão para eles comerem. Nada falta em suas vidas. E eu aqui morrendo de fome. E o que ele fez? Vou voltar. Arrependeu-se. Eu vou voltar. Eu vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Porque eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como trabalhador. Então ele começou a pensar nessas coisas, ele começou a ver o quanto era necessário voltar para a presença do pai. E quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos, dá-lhe roupas, dá-lhe sandálias, manda ele colocar um anel no dedo e diz: você é meu filho, você pode continuar negociando com a minha herança, porque você é meu filho, e eu amo você. O pai já o havia perdoado no seu coração. Mas o filho mais velho, ele contesta isso.
E aqui eu queria abrir apenas um pequeno parênteses para dizer, às vezes nós nos irritamos, porque Deus ele abre espaço para aqueles que nós achamos que não deveria ter espaço. Eu me lembro aqui de quando Deus manda o profeta ir pregar em Nínive, e ele vai, porque Deus manda ele levar uma palavra de destruição, que aquele povo vai morrer por causa do pecado, então ele vai lá e prega essa palavra, mas quando o povo se arrepende, ele fica indignado, parece que no coração dele ele não queria que que o povo se arrependesse, parece que ele queria que o povo morresse, e às vezes a gente faz assim, a gente pensa que não fica satisfeito, que haja arrependimento, mas meu irmão, por que é que eu estou aqui hoje? Porque eu me arrependi e o Senhor me recebeu. Cada um de vocês está aqui porque houve arrependimento e Deus o perdoou, então isso precisa encher o nosso coração de alegria. Aliás, o texto vai dizer no final que houve grande alegria. Lucas vai dizer ainda mais na frente, se não me falha a memória, que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É isso que a palavra nos diz. Então o filho aqui, o mais velho, ele não quis nem participar da festa, ele ficou do lado de fora. E foi preciso o pai consolar, certo? Foi preciso o pai ir até ele e dizer: meu filho, você é meu filho, tudo que é meu é teu. Vamos se alegrar junto. O teu irmão voltou. O teu irmão está de volta. E o pai havia recebido aquele filho de braços abertos. Então, entrando agora propriamente no contexto da mensagem, né? Os desejos do coração são enganosos e levam ao pecado. É o primeiro ponto, a primeira lição que eu encontro aqui nesse texto. Aliás, é um texto de muitas lições, mas eu separei 3 para nós falarmos nessa manhã. O desejo do coração é enganoso e ele leva ao pecado. Veja que essa palavra mostra que é inútil a tentativa de buscar felicidade obtendo as coisas do mundo. É inútil. Por exemplo, eu preciso de dinheiro para poder resolver todas as coisas, para poder ser feliz, eu preciso de dinheiro. Enganoso isso. É enganoso. Sexo sem compromisso. Tem muitos jovens aí que, só a misericórdia de Deus, não são jovens, mas pessoas que não são jovens também, vivendo vidas dissolutas dessa forma. E quando nós olhamos aqui, isso não leva a nada. Como também drogas, como também buscar fama desesperadamente, como trabalhar desesperadamente para obter qualquer coisa. O coração está cheio desses desejos, mas isso leva ao pecado, porque isso nos distancia de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nada funciona. Nada. Nós entramos no ciclo do diabo, porque o diabo ele tem um ciclo de ação, onde nós estamos dentro de um ciclo que Deus não deixa ele penetrar. Mas quando eu saio desse ciclo e eu ultrapasso as fronteiras que não deveria ultrapassar, eu me distancio de Deus e me aproximo de quem? Do diabo. E aí vem os desejos, vem o pecado, vem todas as coisas em nossas vidas. O filho pródigo, ele tentou, com um saco de dinheiro, comprar felicidade. Ele pegou a sua herança e foi em busca dessa felicidade. Mas foi enganoso para ele. Foi enganoso. Olha o versículo 12 e o versículo 13. Mas o moço disse: pai, dá-me parte dos meus bens, parte que me cabe. E os haveres foram repartidos com ele. Ele recebeu aquilo que pediu. E não se engane não. Se você disser: Deus, eu não quero mais conversa com o Senhor, não, eu quero viver a minha vida, Deus deixa. Deus deixa. Porque Deus não nos tem com um chicote para que a gente possa estar na sua presença, não. Ele é amoroso, Ele é gentil, Ele é Senhor, e Ele sabe o quanto nós precisamos dEle, mas muitas vezes nós não sabemos o quanto precisamos dEle. E esse filho aqui, ele fez exatamente isso. Ele partiu, ele foi viver distante, ajuntou tudo que tinha e foi-se embora. E diz que, o texto diz que ele gastou tudo, todos os seus bens, vivendo uma vida de prazer, luxúria, orgias, pecado, porque ele achava que tudo isso estava preenchendo o seu ser. Sabe aquela história de a gente pensar assim: eu preciso de alguma coisa para me ser feliz, para me ser alegre, e começa a procurar essas coisas? Não. O que nos enche de felicidade e o que preenche os nossos corações é nada mais do que a presença de Deus.
Amém? A presença de Deus nos enche, a presença de Deus nos causa felicidade. Aquele moço, ele pediu a herança ao pai, e essa herança era legítima, pertencia sim a ele. Ele não estava pedindo nada que não fosse dele. Mas, ele como filho mais novo, ele tinha um terço dessa herança. Mas era quando o pai dele morresse. Então aqui era como se ele estava dizendo, puxa vida, o pai não morre, então me dá o que é meu que eu vou embora. Parece que no coração dele já desejava que o pai morresse para ele ter direito o que era de parte dele. Só que ele pediu isso antes. Era certo ele ter herança sim, mas no tempo determinado. Então aquele jovem tinha um desejo de pegar antecipado tudo quanto lhe pertencia, quanto lhe era de direito. E era como se fosse um processo de rebelião, e na verdade era um processo de rebelião. Ele estava se rebelando contra o pai. Ah, tu não morre, me dá o que é meu aí para poder ir embora. Está vivendo demais. Infelizmente, esse foi o pensamento daquele jovem. Ele queria curtir, ele queria usufruir de todas a coisa que lhe pertencia. Mas isso acontece muito, com muitos que estão querendo viver absolutamente distante de Deus. E aquele jovem foi para onde? Na desgraça. Aquele jovem foi parar num lugar, o texto não diz, mas foi parar num lugar onde era uma terra distante, porque o texto diz, ele foi embora para um lugar distante. Ele foi para uma terra distante. Por que ele foi para lá? Porque lá ninguém o via. Lá ninguém ia saber do que ele estava fazendo. Ninguém iria investigá-lo, ninguém iria, vamos dizer, chamá-lo a atenção pelo que ele estava fazendo. Não. E às vezes é isso. Se sai da igreja, vai para um canto longe, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que Deus não autoriza. Achando que ninguém está vendo. Mas Deus, o Senhor de todas as coisas, nos sonda cada minuto de nossas vidas, cada instante de nossas vidas. Ele nos vê, Ele sabe o que nós fazemos. Então ele foi para um lugar onde ninguém podia exortá-lo, chamá-lo a atenção. Ele foi para um lugar que ele se sentisse livre para fazer aquilo que desse na mente, para fazer as suas vontades, para fazer o que lhe agradava, para viver dissolutamente, como diz o texto. Ele queria viver dissolutamente, gastando tudo quanto tinha, sem cobrança. Foi isso que aquele homem fez. Foi isso. Que a gente possa nos lembrar do que Deus nos dá. Que a gente possa se lembrar da herança que nós temos. Nós temos uma herança, irmãos, celestial. Nós temos uma herança eterna. Nós temos uma herança que está guardada com Deus na glória. E é para lá que que a gente precisa ter desejo de ir e não ficar aqui. Porque aqui tudo é passageiro, aqui tudo fica, aqui nada se sustenta, mas com Deus é eterno. Aliás, nós fomos resgatados por Ele, para vivermos uma vida com Ele para sempre, e essa herança está lá. Jesus disse que já foi nos preparar um lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas, então a minha morada, a tua morada já está lá preparada. E Jesus, Ele vai voltar e vai nos buscar. Então tudo que está de desejo mal nos nossos corações precisa ser colocado de lado e ouvir o que Jesus, e ver e entender que Jesus já foi preparar para nós um lugar eterno. Isso é importante. Isso é importante. E lutar nessa vida para se não viver dissolutamente. Há muitas terras distantes que às vezes nós pisamos, mas distante porque nós as tornamos distantes. Veja, por exemplo, os nossos celulares são terras que nós podemos transformá-las distantes. Muito distante. Viajando por cantos onde não deveríamos viajar, vendo coisas que não deveríamos ver. E isso causa dissolução, nos faz viver dissolutamente. O meu computador, o nosso computador pode ser uma terra distante. Porque tudo depende da forma como nós os usamos. Tudo que tem de tecnologia aí foi graça de Deus.
Deus deu ao homem inteligente para criar todas essas coisas. Mas ela tem erros, vamos dizer, formas de uso. Eu preciso reter o que é bom. Eu preciso guardar o que é bom. O que não interessa fica lá, porque são coisas que vai me fazer viver dissolutamente. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero viver para Deus, eu preciso fazer a coisa certa. Amém? É isso que nós precisamos. Nós precisamos aproveitar a plenitude da vida com comunhão com o Pai. Nós estamos na igreja, permanecemos na igreja, permaneçamos na igreja, fiquemos na igreja. Porque a comunhão com Deus é melhor do que a comunhão lá fora. Porque a comunhão lá fora, ela nos impregna, ela nos venda, ela não nos faz ver, coloca um véu que a gente não consiga mais contemplar a santidade de Deus. Esse jovem aqui, ele sentiu isso, ele foi, viveu isso e viu que não era nada do que ele pensava. Não era nada do que ele necessitava. Nós precisamos aproveitar e desfrutar da mesa de Deus, porque o que Deus tem preparado no seu banquete para nós é a melhor comida que nós possamos ter. Conta a história de que um camarada tinha um jumento, e esse jumento vivia num cercado. Então ele se alimentava bem, ele comia das melhores essências que o patrão dava, ele dava o melhor de tudo para ele. E o jumento, bonitão, com a sua pele, o seu couro brilhoso, né? bem tratado mesmo, parecia um alazão de... Determinado dia, abriu-se um buraco na cerca. E esse jumento lá, ele era tão bem tratado que até uvas ele comia. Um jumento comendo uva, mas ele era bem tratado pelo seu... Quando esse buraco se abriu, ele fugiu. Em pouco tempo, o jumento estava com o couro todo largando, esculhambado, todo feioso. E foram ver, o jumento estava comendo no monturo, comendo lixo, comendo aquilo que não servia para ele. E o dono pegou ele de volta, fechou o buraco da cerca e começou a tratá-lo novamente. E ele voltou ao seu estado normal, de chamar a atenção pelaquilo que ele comia. E é isso. Quando nós vemos toda a história da Bíblia, a gente percebe que estar na presença de Deus é a melhor coisa para nós. Eu digo para vocês, até as meninas acham graça quando eu digo isso, mas cada dia que passa eu fico mais bonito. Pode acharem graça, mas é verdade. Eu fico bonito. Sabe por que eu fico bonito? Porque Jesus está na minha vida. Porque Jesus é que me conduz. Jesus é que me transforma dia após dia. E eu não quero de forma nenhuma sair do aprisco de Deus para comer coisas lá fora que vai me deixar feio. Feio. Eu preciso estar na presença de Deus, como todos nós precisamos estar, porque em Jesus nós somos lindos. Jesus é maravilhoso e é Ele que faz isso em nós. Irmão, coloque na sua mente, coloque no seu coração o quanto você necessita de Jesus, o quanto é importante estarmos na sua presença, porque essa parábola mostra a transitoriedade das coisas materiais, porque elas são momentâneas, elas são passageiras, são temporais, mas com Jesus é eterno, com Jesus é para sempre. Uma hora, tudo isso aqui vai acabar, mas com Jesus, nenhuma hora, nada vai acabar porque é eterno. Amém? É eterno. Não deixe a sua mente mentir para você. Você é bonito, você é lindo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a realidade veio à tona. Acabou tudo para aquele jovem. Tudo sumiu. E a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. E é isso que é importante. O arrependimento. Ele vivia uma vida de vexame. Nada estava bom. Tudo era problema. Aliás, o maior problema era a fome. Porque não tem coisa pior do que fome. Alguém já passou fome aqui? Não queira não, porque é ruim. É ruim. Você querer comer um pedaço de pão e você não ter nem uma bolacha.
Você querer alguma coisa para se alimentar que o seu organismo precisa, você não ter. É horrível. Para aquele homem faltava tudo isso. Ele queria comer lavagem de porco, para tentar saciar a sua fome. Enquanto que diante de Deus, nós temos as melhores essências de alimentação para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a palavra, que alimenta o nosso espírito. Em segundo lugar, o alimento sólido, que é Ele que nos dá todos os dias. Meu irmão, não falta um pão na tua casa, porque Deus não deixa. E como é que Deus não deixa? Te dando saúde para trabalhar, te dando emprego, te dando serviços. É isso que Deus faz. Mas às vezes nós esquecemos e queremos correr atrás daquilo que, puxa vida, eu preciso de... Não! Eu só preciso daquilo que Deus acha que é necessário para mim. A graça do Senhor nos basta. E a graça dele é a melhor coisa que nós precisamos almejar. Amém? Amém. O pecado, ele causa desgosto em nossas vidas. E nós precisamos estar ligados para refutar ele. Então, em segundo lugar, uma segunda lição, reconhecer o erro, que é o primeiro passo para o perdão. Foi o que ele fez. Foi o que aquele jovem fez. Muitos já tomaram caminhos errados. E a gente não vai conseguir mudar isso. Porque está na mente do ser humano, está no DNA do ser humano. O ser humano é caído. O ser humano é pecador. Por mais que lute, ele é pecador. Aquele homem caiu em si, reconheceu que havia trilhado o caminho errado. Olha o versículo 17. Então, caindo em si, quantos trabalhadores e meu pai tem pão, com fartura, e eu aqui morro de fome? Quantos, e aqui eu estou morrendo de fome. Não tem nada para mim comer. Nada. Alguns abandonaram Deus aí por coisas tão insignificantes, por coisas tão pequenas. Outros estão pensando já abandonar Deus, porque a situação tão difícil, está complicada, tem luta todo dia, tem problema. Mas nós somos assim. Os problemas que nós temos em nossas vidas, não é Deus que causa, somos nós que causamos. Nós erramos, nós fazemos errado e queremos culpar Deus, me afastar de Deus. Vou ficar distante de Deus porque eu estou na igreja, nada dá certo. Já ouviu gente com esse pensamento? Depois que eu me converti, depois que eu estou na igreja, pronto, agora nada dá certo. Não, o erro não está em Deus, o erro está em nós. O ser humano é que erra, o ser humano é que toma caminhos errados. Mas é preciso reconhecer o erro. É necessário entender que há em nós algo que nos faz pecar. E não só isso, nós precisamos ter o desejo de mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Vai mesmo, se não se arrepender, se não voltar para a presença de Deus, vai morrer assim. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus e voltar para Deus. Veja bem aqui, há 3 coisas aqui no versículo 18, eu quero abrir um pequeno parênteses aqui, que ele fala, que é muito importante. Ele diz, no versículo 17, ele diz que os trabalhadores têm muito pão e que aqui ele estava morrendo de fome. No versículo 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi. Olha que coisa interessante aqui. Essas 3 palavras, levantar-me-ei, ou seja, eu vou tomar uma posição. Eu vou sair disso aqui. Eu vou me levantar e vou lutar. Eu vou me levantar e vou orar. Eu vou me levantar e vou buscar o meu Deus. Isso é altamente importante. Segundo, ir, tomar uma posição, correr atrás. E em terceiro lugar, confessar. Ele vai dizer aqui, e lhe direi: Senhor, eu pequei. Senhor, misericórdia. Senhor, eu sou um pecador falido e preciso do Senhor. Confessa. Essas 3 palavras aqui foi interessante demais, muito importante na vida desse homem, porque foi isso que ele fez. E se levantou, foi para o pai, e agiu e voltou para a casa do pai. E é isso, o arrependimento pelo que se fez. O arrependimento é necessário para que haja o perdão de Deus. Deus, cada instante, ele nos recebe. Aquele jovem chegou para ele e disse: eu pequei contra os céus e diante do Senhor.
Me dá uma segunda chance. Me trata pelo menos como um empregado. Pelo menos como um funcionário teu aí, para que não falte comida para mim. Ele queria pelo menos a comida. Mas Deus fez melhor. Nós vivíamos desgarrados. Nós vivíamos dissolutamente no pecado. Nós vivíamos com a vida entregue ao inimigo. Nós vivíamos uma lástima sem Jesus. Mas Deus, Ele nos alcançou. E Ele não apenas nos recebeu, Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Porque Deus sempre está de braços abertos para tratar o pecador que se arrepende. Terceira lição que eu encontro nesse texto. Ele sempre está de braços abertos para tratar um pecador que se arrepende. E foi isso que esse jovem fez. O filho pródigo aqui, ele começa a ensaiar uma palavra para dizer para o seu pai, versículo 18 e versículo 19. Irei ter com ele, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele ensaiou isso para dizer, mas uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui, ele nem conseguiu dizer tudo isso. Porque no versículo 20, quando ele vai ao pai e fala com ele, eu não sou digno de ser chamado, aliás, quando ele vai, já para dizer tudo isso, versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, e vinha ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Ele não chegou nem a dizer tudo para o pai já foi abraçando ele, não quer nem saber o que vai dizer, me dá um abraço, tu é meu filho. É assim que Deus faz conosco, fez conosco, e vai continuar fazendo com aqueles que se arrependem. Você nem termina de dizer, ele já coloca você aqui, abraça e diz, ô meu filho, você é meu filho, você está de volta, e nos abraça, e nos beija, e nos dá vestes novas, e nos coloca anel no dedo dizendo, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. Porque é assim que Deus trata conosco. Ele não cria muitas expectativas. Aquele jovem, a expectativa dele não era tão grande. Ele queria pelo menos ser recebido pelo pai. Não como filho, mas como empregado, mas como funcionário. E Deus faz melhor. E Deus fez melhor. E Deus continua fazendo melhor. Deus nos perdoa. Deus muda o contexto de nossas vidas. E o versículo 22 disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir e põe-lhe o anel no dedo. Troca a roupa nossa, coloca o anel no dedo dizendo, é meu filho, nos dando condição de sermos, de continuarmos sendo herdeiro dele. Deus aceita o pecador arrependido como ele está. Aquele homem estava sujo, eu fico aqui imaginando, ele cuidava de porcos, ele vinha de uma situação lastimável, mas o pai aqui, quando ele vê o filho naquela condição, ele corre e abraça ele e beija ele, não quer saber se ele está fedendo, não quer saber como é que está a roupa dele, ele simplesmente, a alegria dele é tão grande, é tão fantástica, que ele abraça ele. Lembra de Jesus, quando ele toca naqueles homens que estavam com lepra? Ele abraça o leproso, porque tudo que Deus toca, se purifica, tudo que Deus toca, fica novo, tudo que Deus toca, volta à vida, e foi isso que o pai fez aqui com ele. Ele estava enlameado dos porcos, mal cheiroso, cabeludo, descalço, que eu fico imaginando todas essas coisas daquele homem. Aliás, ele estava vivendo uma vida horrível, uma vida de mendigo, jogado na calçada, mas quando o pai o recebe, e coloca ele sobre o peito, todas essas coisas vão mudar. Ele o abraçou, ele o beijou, ele lhe perdoou, e fez uma festa para o filho. Sabe, há uma festa no céu, já houve e continua tendo, porque lá é como se acontecesse agora. Cada um de nós que passamos pelo batismo, recebemos Jesus em nossas vidas como Salvador, teve uma festa no céu, tem uma festa no céu, porque há muito mais júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há uma festa pela tua vida, há uma festa pela tua decisão.
Há uma festa pela sua luta de lutar contra o pecado todo dia. Há uma festa no céu, porque Deus olha para você e diz: meu filho amado, ele está lutando, ele está tentando, ele está se puxando para cá e para lá, tentando se desviar do pecado, e quando ele falha, ele se arrepende. E mais, eu tenho meu filho Jesus, que é o intercessor dele aqui, cada instante, cada minuto, porque Jesus é o nosso advogado fiel diante de Deus. E quando Deus olha para nós, ele não nos vê, ele vê Jesus. Ele olha e contempla o Filho. Ele não vê mais os pecados, ele vê o Filho. O sangue dele que nos libertou de todo o pecado. Por isso Deus, ele nos recebe como estamos, mas nós não podemos continuar como éramos, porque nele todas as coisas são transformadas e mudadas. E agora nós vivemos para a honra e glória dele. Nós vivemos louvando a ele. Nós vivemos lutando dia após dia nessa vida para fazer a vontade dele. Então tudo muda. Nele tudo muda. Sandália nos pés, anel no dedo e vestes novas. Somos filhos de Deus, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aliás, Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fez tudo novo. Então nós vivemos essa novidade de vida. Amém? Amém? E o pai comemora. O filho mais velho fica chateado, mas ele vai, conforta ele. Ele dá um banquete para o filho. Ele faz tudo quanto era necessário fazer. E a alegria volta a reinar na casa do pai. No versículo 30, o pai diz uma coisa para o filho mais velho, que é muito importante aqui nós meditarmos sobre isso. Quando o filho vai e reclama: eu sou teu filho, tu nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai diz: tudo que é meu é teu, tu sempre vai estar aqui comigo. Mas ele diz no versículo 30, aliás, no versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando nós estamos longe de Jesus, quando nós nos afastamos de Jesus, nós somos mortos. Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos mortos nos nossos delitos e pecados, sem Cristo. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. E hoje nós recebemos vida. Nós recebemos vida. Então esse filho estava morto, mas reviveu. Quem aqui já reviveu com Cristo Jesus? Amém. Nós somos vivos em Jesus. Nós não vivemos vidas dissolutas. Nós não vivemos segundo o padrão do mundo, não. Nós vivemos segundo o padrão de Deus. O padrão de Deus é a essência da vida. E Ele nos deu vida através de Jesus, através do seu Filho. E isso é mais que importante. Então o pai comemora, o pai se alegra, o pai fica feliz. Deus está feliz, meu irmão, porque hoje você está aqui, e você é crente, e você é servo, e você luta todo dia as suas lutas, e você às vezes não consegue, mas se você persistir, perseverar, você vai vencer em Cristo Jesus, porque é Ele que luta as nossas batalhas, é Ele que transforma todas as coisas. Esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos de nós não pegamos estradas erradas, estradas sem caminho, estrada que não tem para onde ir? Mas Jesus nos deu uma estrada reta, uma estrada sem desvio, uma estrada sem curva, uma estrada que é para todo sempre na direção dele, porque Ele é que vai abrindo, trilhando, ornamentando para a gente poder passar e prosseguir. Então, aquele jovem estava perdido e foi achado, era motivo de alegria. E eu digo para você, é um motivo imenso de alegria para Deus, porque nós somos servos dele, porque nós vivemos as nossas vidas aos pés dele. Há muito mais alegria, como eu já disse, no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículo 7. Pensemos nisso. Pensemos nisso. O melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus. É o melhor lugar.
por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha necessidades. Porque eu digo uma coisa com sinceridade para você: a maior necessidade do ser humano é a necessidade de Deus. Não é de comida, não é de bebida, não é de dinheiro, não é de riqueza. Lembra do jovem que era rico e vai a Jesus? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos? Eu honro todos. Aí Jesus diz para ele: então, vende teus bens e reparte com os pobres. Aquele homem ficou triste e saiu da presença de Jesus. Por quê? Porque para ele o dinheiro era mais importante. O dinheiro não pode ser o meu Deus, não pode ser o seu Deus. O nosso Deus é Jesus. E a presença dele é o que mais necessita para a minha vida e para a tua vida. O dia hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. O dia hoje foi tão difícil, mas amanhã vai ser melhor, porque Jesus é Senhor da história. Jesus não colocou a mim nem você nesse mundo para nós vivermos vidas miseráveis, não. Ele nos colocou aqui para nós vivermos vidas dentro do padrão dele, dentro da graça dele, porque tudo que Deus nos dá é o que mais importa para mim e para você. Não é o que eu quero, é o que ele quer me dar. Porque eu quero muitas coisas, como todos nós queremos muitas coisas, mas tem coisa que Deus diz: isso aqui eu não vou lhe dar, porque provavelmente você vai sair da minha presença. Aliás, provavelmente não vai sair, porque Deus conhece as nossas vidas. Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. E Paulo sabia disso, que a graça de Jesus bastava a ele. Amém? Então, que a graça do Senhor seja o que nós precisamos todos os dias. Então, eu quero que você note aí, você que gosta de notar, três aplicações para as nossas vidas, né? Primeiro, as coisas são importantes, mas a felicidade não depende delas. Escute isso. Tudo é importante, mas a minha felicidade e a tua felicidade não depende das coisas. Não depende. Depende de eu estar na presença de Deus. Segundo, quando fazemos a vontade de Deus e usamos os bens para ajudar o próximo, encontramos a real felicidade. Sim, isso é um mandamento. Nós precisamos compartilhar. E aqui eu quero abrir um espaço e dar uma injeçãozinha na igreja. Como está a benevolência? Você tem se lembrado disso? Nós precisamos que você traga pelo menos 1 quilo de alimento para nós fazermos cesta. Tem pessoas que necessitam e que passam vamos dizer, a se alimentar com a cesta que a igreja dá. E a Raimundinha está aí de testemunha que tem sido difícil. Tem sido difícil. Irmão, traga a sua benevolência. Não precisa você dar uma cesta completa. Traga 1 quilo de alimento, porque cada um dando 1 quilo, a gente vai ter uma cesta legal aí. 1 ou 2 para poder ajudar. Certo? Precisamos praticar o segundo mandamento. Qual é? Amar ao próximo como a Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É isso que nós precisamos fazer. Terceiro, quando há arrependimento, Deus e os céus se alegram. Amém? Que nós possamos ser uma igreja que se arrepende. Que nós possamos ser uma igreja que almeje uma mudança. Que almeje fazer a vontade de Deus e buscar a essência dos céus todos os dias. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Que a graça dele venha cada instante sobre a sua vida. E que você que nos assiste aqui pelo YouTube se sintam abraçados e abra o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque somente em Jesus há perdão de pecados. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, Senhor, louvado seja o teu nome. É magnífico, Senhor, poder desfrutar de tantos ensinos maravilhosos na tua palavra. Palavra essa, ó Deus, escrita há tanto tempo, mas ela é atual, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma corações, ela muda estilos de vida, ela muda direção, ela muda o futuro, ela muda tudo quanto nós não possamos imaginar, porque a tua palavra, ela é profunda. Não há nada, Senhor, nos teus ensinos que não seja o melhor para nós. Então ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos na tua presença, a não vivermos, ó Deus, querendo aquilo que não é do teu agrado,
a vivermos, ó Deus, fazendo cada instante a tua vontade. Que a gente não pense, não almeje em viver dissolutamente, sem direção, querendo, ó Deus, fazer o que não é necessário. Mas ajuda a fazermos a tua vontade. Fala, Senhor, cada dia aos nossos corações. Que teu Espírito Santo venha nos cobrar mais e mais e mais do que nós necessitamos e precisamos fazer. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos pregar essa palavra, para que possamos, ó Deus, participar assiduamente de todas as reuniões, porque às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas insignificantes e achamos que uma meia hora, 1 hora na igreja, em comunhão com os irmãos é tempo demais. Não. Tira isso, ó Deus, do seio da tua igreja. Nos dá prazer, nos dá alegria em estarmos juntos, glorificando o teu nome, vivendo, ó Deus, cada instante a alegria da tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua condução. E continua fazendo em nós aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por todas as coisas, hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe. Tenha um bom resto de domingo e uma boa semana em nome de Jesus.